22 de maio comemora-se Santa Rita de Cássia, para nós católicos. Uma santa que teve aí o corpo incorrupto, né? Teve os estigmas de Cristo, a conversão do marido e a morte dos próprios filhos a seu pedido. Acompanhe comigo a história da santa. Margarida Lott, apelidada de Rita, nasceu por volta do ano de 1380 em um pequeno povoado na Itália. Ela era a filha única de um casal que considerou um grande milagre após anos de um casamento sem poder ter filhos. Antônio Lott e Amanda Ferri eram simples camponeses que, embora não tivessem recursos econômicos abundantes, eles gozavam lá de uma certa tranquilidade e por isso buscaram oferecer à única filha a melhor educação religiosa e escolar que podiam. A educação de Rita era a responsabilidade dos agostinianos, o que colaborou para que a semente do desejo de ser monja fosse então plantada no coração de Santa Rita, mas que apenas anos depois germinaria e daria frutos. Como era de costume na época, seus pais, já idosos, prometeram Santa Rita em casamento a Paulo Ferdinando, um homem conhecido por seu temperamento irado e tempestuoso. Ele envolveu-se com muitas contendas políticas da sociedade em que vivia. O tal homem levou muito sofrimento à pobre jovem Rita, que muito cedo lidou com o assassinato do marido e com a morte dos próprios filhos. Mais tarde, após a morte do seu marido e filhos, Rita decidiu então ingressar no mosteiro agostiniano das Irmãs de Santa Maria Madalena, em Cássia. Apesar de ser inicialmente recusada, por não se ter certeza da sua vocação, Deus a colocou literalmente dentro do mosteiro. Enquanto dormia, ouviu uma voz que chamava o seu nome. Ao abrir as portas, se deparou com 3 santos: Francisco, Nicolau e João Batista. Eles lhe pediram que a seguisse. Quando deu por si, estava dentro do mosteiro, cujas portas estavam trancadas, e diante deste prodígio, as irmãs não puderam fazer outra coisa a não ser entendê-la como uma confirmação da sua vocação e aceitá-la. Viveu ainda ali, então, por 40 anos naquele lugar, acompanhada de grandes milagres em torno de si. Alguns aí dos milagres, então, de Santa Rita. Desde a infância, milagres extraordinários aconteceram no cotidiano ordinário de Rita de Cássia. A tradição cristã conta que quando os pais de Rita iam trabalhar na terra, deixavam sobre a sombra fresca de uma árvore. Ocorre que certa vez um enxame de abelha rodeou a menina, um cenário certamente assustador, mas que aconteceu algo totalmente inesperado. As abelhas brancas não o atacavam, admiravelmente depositavam mel nos lábios entreabertos da pequena menina, sem picá-la. Ela então se divertia e não se preocupava em chamar os pais. Porém, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Um homem que trabalhava próximo do local onde estava Rita feriu-se com uma foice na mão direita. Correndo em direção à Cássia para receber os devidos cuidados, passou pela árvore onde a menina estava sentada. Estava sendo, supostamente
atacada pelas abelhas. E ao ver a situação, não temeu em enfiar a mão no meio do enxame para espantá-lo. O homem não foi picado e ainda ficou curado instantaneamente, como se nada tivesse acontecido em sua mão direita. As abelhas continuaram fazendo parte da história de Rita. Fato este que simboliza a doçura da sua alma, que agradava a Deus como o mel à abelha. A conversão então do marido de Rita. Paulo Ferdinando, ele era um homem violento, infiel e cheio de vícios, que se envolveu com facções políticas da sua época, trazendo muito sofrimento para o lar de Rita, e que ainda assim, por seu tamanho amor, o confiava em Deus e não deixou de ter esperanças na conversão do marido. Por isso rezou constantemente e deu exemplos de verdadeira santidade. A mansidão e a perseverança de Santa Rita transformou Paulo, que graças à oração da esposa foi então convertido, tornando-se um homem mais dócil e um bom esposo. No entretanto, as atitudes passadas de Paulo haviam então deixado rixas com alguns grupos da cidade, o que culminou no seu assassinato. Os dois filhos de Rita, Giangiacomo Antônio, que herdaram em parte o temperamento difícil aí do pai, revoltaram-se e juraram vingar a morte de Paulo. Rita então tomou a rezar incansavelmente, chegando até mesmo a fazer o pedido incompreensível àqueles que não têm fé. Ela preferiu pedir a Deus pela morte dos filhos do que vê-los cometer um crime para vingar o pai. Os filhos adoeceram e antes de morrerem, converteram-se e perdoaram o assassino de Paulo, seu pai. Mais uma vez, Deus concedeu o impossível à sua fiel serva, Santa Rita. Os estigmas. Com a morte do esposo e dos filhos, a semente que duraram a infância afora, plantada no coração de Rita, germinou. E ela então desejou ardentemente entrar para o convento das Irmãs Agostinianas. O problema é que não aceitavam viúvas e negavam recebê-la. Mas como nada é impossível para Deus, em uma noite, Santa Rita de Cássia, durante um êxtase, foi transportada milagrosamente para dentro do convento, cujas portas estavam trancadas, e por este motivo, então ela foi aceita e tornou-se uma monja agostiniana. Santa Rita sofrera muito em seu casamento, mas o sofrimento continuou presente em sua vida após ter se tornado monja. Desejando profundamente unir-se à paixão de Jesus Cristo durante uma das suas orações, Santa Rita pediu com muita fé que Deus o concedesse a graça de receber um pouco do sofrimento que Jesus havia passado em sua paixão. E assim um dos espinhos da cruz de Cristo perfurou a fronte de Rita, abrindo uma ferida em sua testa. E esse ferimento trouxe muita dor e sofrimento à santa. E o mau cheiro da ferida fez com que ela precisasse se isolar das irmãs pelos seus últimos 15 anos de vida. O estigma da pobre serva de Deus foi para ela motivo de muita dor, humilhação e sofrimento. Ela de fato uniu sua doce alma à alma de Cristo para conquistar muitas outras almas para o céu. A história aí do corpo incorrupto.
Em janeiro, o último inverno de Santa Rita, ela estava acamada e muito doente, quando pediu à sua prima que a trouxesse 2 figos e uma rosa do jardim do seu pai. A jovem ficou confusa e pensou que Rita estava delirando em face da doença, mas resolveu ir e se surpreendeu quando realmente encontrou os figos e a rosa, mesmo sendo período de inverno. Esse foi um dos últimos sinais do amor de Deus a Rita, antes da mesma vir a falecer. A rosa que Rita recebeu antes de morrer simboliza o perfume de Cristo, que ela espalhou e continuaria espalhando sobre esta terra. Mesmo depois de seu falecimento, após a sua morte em 1457, Santa Rita de Cássia continuou sendo um canal de muita graça. A ferida aberta, que antes possuía mau cheiro terrível, tornou-se um ponto vermelho em sua testa, que exala um perfume que se podia sentir de longe. Muitos sinais e milagres, então ligados às suas relíquias, a levaram as pessoas a visitarem continuamente o seu túmulo. Antes de ser beatificada, aproximadamente 150 anos após a sua morte, em 1627, o corpo foi cuidadosamente examinado e achado perfeitamente, como no dia da sua morte, com a pele apresentando ainda a sua cor natural. De fato, é algo surpreendente, já que o corpo de Santa Rita nunca tinha sido sepultado corretamente. Ainda hoje, aqueles que visitarem a Basílica de Santa Rita em Cássia podem encontrar os restos mortais da santa incrivelmente preservados dentro de uma dourada. Este é apenas mais um sinal que demonstra a santidade de Santa Rita, serva local que confiou sua vida a Deus desde a infância, sendo um exemplo de esposa e depois de monja. Então tá aí, parte aí da história de Santa Rita de Cássia, né? Há muitos devotos aqui na nossa região, né, de Santa Rita, né? Então muitos vão visitar ali em Nunardelli, tem um santuário de Santa Rita. Há sempre excursões para lá, da minha região, ali de Guarapuava, Turvo, Pitanga, e de várias outras regiões aí dos arredores. Vão até o santuário de Santa Rita de Cássia para visitá-la. Então deixo aqui essa história, né, de Santa Rita para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam em Deus, né? Certamente não duvidarão daquilo que acabei de narrar aqui, de um site católico, as informações que repassei a você. Aquele abraço, segue os nossos simples vídeos aí, procura aí Josmar Correia, você vai encontrar assuntos políticos, assuntos aí religiosos, vida familiar, dia a dia familiar. Procura aí o nosso perfil de assuntos religiosos, você vai encontrar aí Josmar Correia, somente assuntos cristãos e de reflexão. Aquele abraço e até um próximo vídeo. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.